Josué, filho de Num, ajudante de Moisés, foi reclamar que Eldade e Medade estavam profetizando. E pediu para Moisés mandar que se calassem, porque eles não tinham ido à tenda. Os apóstolos também, no evangelho de hoje, proibiram o homem que não andava com eles de expulsarem demônios em nome de Jesus. E tanto a resposta de Moisés: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito, quanto a resposta de Jesus, que não é contra nós, é a nosso favor, mostram que em nossas ações o foco deve ser o bem. Tanto é assim que em seguida Jesus diz: quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Aqui, dentre outras motivações, nós podemos enxergar algo que muitas vezes acaba contaminando as nossas relações, que é o que a psicologia chama de neurose de justiça. Quando a gente ouve a palavra justiça, obviamente a gente sabe que se trata de algo bom. Porém, neurose é um comportamento disfuncional. E aí nós vamos ter o quê? Um comportamento disfuncional por conta de uma compreensão equivocada do que venha a ser justiça. Na neurose de justiça há uma busca insana de uma justiça perfeita, que é impossível num mundo de homens e mulheres pecadores. Nós devemos sim procurar agir de modo justíssimo, dando a cada um o que lhe é devido, conforme o conceito de justiça. Mas isso do nosso lado, no que diz respeito ao nosso agir. Entendendo que somos pecadores, às vezes podemos escorregar, e aí, entendendo-nos enquanto pecadores, perdoando-nos, desde que haja o propósito de emenda, desde que o escorregão tenha sido por fraqueza. Agora, com relação aos outros, ter essa compreensão, essa misericórdia. Eu quero colocar para vocês aí na tela o que muitas vezes está na base dessa neurose de justiça. Por quê? Porque temos aí um condicionamento social. Deem uma olhada aí nas imagens. Só quem teve irmão entende bem o que está aparecendo aí, né? Vamos lá, olhando para a câmera da verdade, quem é que não fez isso aí que está nas imagens? O pessoal da internet também está vendo, né? Então, quando a gente era pequeno, a gente media tudo equanimemente com o irmão. O irmão não podia levar vantagem em nada. E a gente vê, inclusive, alguns pais nessa neurose de dar tudo igualzinho para os filhos. Mesmo o filho que não está estudando, que não está ajudando em casa, que não está merecendo. Por quê? Porque ele acha que amar é isso, é dar tudo. O pai se esquece do valor da punição para coibir comportamentos inadequados, para educar. Parece que nunca leu Apocalipse 3,19, eu castigo os que amo. Eclesiástico 30, o pai que ama o filho castiga-o com frequência para não chorar depois. Castigar no sentido de corrigir. Então,
nessa cultura, tudo tem que ser equitativo, o outro tem que me dar o que eu dou. No casamento eu dou esperando receber, e se não recebo eu paro de dar. Então as pessoas vão se concentrando não naquilo que elas querem, e sim na injustiça sofrida. Você para de visitar o seu irmão porque só você liga para ele, sendo que você gosta de estar com ele e é bem tratado por ele. E aí para de visitá-lo para se vingar. Na cabeça da gente, a vingança é justiça, mas não é. É uma deformação da virtude cardeal da justiça. A Sagrada Escritura diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos dar sem esperar nada em troca. Quantas pessoas não são ciumentas? E às vezes, na raiz dos ciúmes, nós vamos ver esta neurose. Quando, por exemplo, tenho ciúmes do meu filho, na medida em que fico pesando na balança o tempo de atenção que minha esposa dá a mim e a ele. Por incrível que pareça. Tem pai que é assim, tem mãe que é assim. É uma mentalidade do tipo, se o chefe chega atrasado, eu também vou chegar, pois ele não vai ter moral para me repreender. Não quero ser o único otário nessa repartição a cumprir horários. Ou seja, só sou virtuoso se os outros forem. A minha virtude depende do comportamento dos outros. Se os outros delinquirem, eu vou delinquir também. Isso é loucura. Lembre-se que santidade é fazer o bem ali onde ninguém vê. Só Deus. E eu pergunto, onde fica a decisão de ser santo? Será que isso não está acima dessa injustiça dos outros? Será que creio que Deus vê que eu estou chegando no horário e sendo virtuoso enquanto os outros não? Será que creio que Deus me recompensará por isto? Ou eu prefiro uma justiça na terra? Não vou ser o único bobo a chegar no horário. Se você é do tipo que não gosta de incomodar ninguém, muitas vezes esse tipo de pessoa não incomoda porque no fundo não quer ser incomodado. Há quem não queira incomodar por uma questão de caridade. E por isso o convite é, entre dentro de você e veja. Porque às vezes nós queremos selar um pacto com o outro. Não me incomode, que eu não lhe incomodarei. Outro sintoma da neurose de justiça, a pessoa que sempre retribui favores. Muitas vezes é porque não quer se sentir devedora. Quer manter a balança da justiça equilibrada. Outras características. O neurótico quer sempre que os culpados admitam os seus erros. Vou dizer uma coisa para vocês. E aí fica o convite para participarem do curso de Relações Humanas. Em breve vamos retomar os cursos todos presenciais. Se você convive com uma pessoa de temperamento colérico, não vou entrar no mérito aqui da caracterologia, saiba que pessoas que têm esse temperamento, e temperamento é herdado, temperamento é tendência comportamental, tendência, não uma condenação a se comportar sempre do mesmo jeito, porque tudo no mundo do livre-arbítrio pode mudar se a gente quiser. Pois bem, um colérico não vai pedir perdão. Você vai morrer seco esperando que o colérico fale, oh, perdão, foi mal, eu errei. Mas ele vai fazer igual o cachorro que fica andando entre as pernas da gente, não é que fica balançando o rabo, faz assim com a pata. Mas a pessoa que tem neurose de justiça, não, ele não pediu perdão. É porque eu, quando magoo alguém, eu peço perdão. Então eu acho que todo mundo tem que ser como eu.
E nós temos que entender que o outro é infinitamente outro. Cai na real criatura. Porque senão, a vida vai ser uma bagaça. Quanta gente está aí? Frustrada, deprimida, porque a vida não acontece do jeito que ela quer, porque as pessoas não são do jeito que elas gostariam que fossem. Muda a sua cabeça, e aí você vai mudar a sua vida. Pessoa que tem neurose de justiça, se no amigo oculto é combinado que o presente é de R$50, a criatura vai dar um presente de R$50. Vai gastar o tanque de gasolina inteiro para comprar o presente de R$50. Eu posso ter tirado o melhor amigo, uma pessoa que eu amo muito, tem algo que eu sei que ele gosta, custa 70, mas eu não vou dar porque é 50. Como também aquela pessoa está vendo que aquilo que a pessoa gosta custa R$40, mas não é justo, eu tenho que dar o de 50. Para com isso. E o que dizer daquela cena grotesca da criatura que pede no restaurante uma água mineral no final, depois do café, quem é que não gosta de tomar uma água? E aí a pessoa já está cheia, comeu bastante, toma um copo d'água e carrega o resto da água que sobrou. Pode ser garrafa de vidro, olha a cafonice. A criatura está no restaurante caro e carrega. Por quê? Porque eu paguei. E o cabra, normalmente isso é coisa mais de homem, né? Que come feito uma capivara no self-service. Por que self-service? É para comer muito, é para comer até a comida sair pelos ouvidos. Tá? Então, tudo isso são sintomas. Neurose de justiça se presta a manipulações. Cena típica: minha filha, você vai sair de casa e abandonar a mamãe que a criou com tanto carinho e sacrifício, justo quando eu mais preciso de você? A justiça é o argumento dessa mãe. Podemos concluir que o amor dessa mãe não foi gratuito, como deve ser o amor cristão, senão que ela agora está cobrando a fatura daquilo que fez pela filha. E aí, quem está na neurose de justiça vai justificar sempre a vingança, que é, como eu disse, deformação da justiça. A gente escuta às vezes no meio cristão: o que, minha irmã, você levou chifre do seu marido? Bota chifre nele também. Isso é absurdo. Né? E a neurose de justiça é frustrante sempre, na medida em que quem age assim vive num mundo de sonho, onde a injustiça não existe. E no mundo dos homens, constantemente vão acontecer injustiças. Acaba desculpando a nossa imobilidade para agir aqui agora: não vou fazer nada, ninguém faz. Olha o quanto que isso prejudica o nosso agir cristão. Meus irmãos, o valor e o mérito das obras boas está no amor a Deus com que as realizarmos. Vejam o evangelho de hoje. Aliás, perdão. O que eu vou falar aqui está no Tratado do Amor de Deus, livro 3, capítulo 2, São Francisco de Sales. Um livro lindo. Ele é doutor da igreja, vale a pena lê-lo. Diz assim: vês esse copo de água ou esse pedaço de pão que uma mão caridosa dá a um pobre por amor a Deus? Pouca coisa é, na realidade, quase desprezível para o juízo humano, mas Deus recompensa-o e concede imediatamente por isso o aumento da caridade. Quanto mais a gente vai sendo caridoso e misericordioso, isso vai conquistando o coração de Deus e gerando mais graças de caridade e misericórdia. Da mesma maneira que quando nós não correspondemos a essas graças, nós ficamos empacados ali, onde não fomos capazes de aquecer, ou seja, de concordar, de aceitar a graça de Deus, o convite de Deus. Madre Teresa de Calcutá nos ensina que não importa o que se faz, e sim o amor com que se faz. São João da Cruz: no entardecer de nossas vidas é no amor que seremos examinados. Portanto, o amor é a medida de todas as coisas na nossa vida. Santo Agostinho, doutor da igreja:
A medida do amor é amar sem medida. Eu citei aqui só os santos doutores, para que a gente se sinta impelido a agir dessa maneira. Agora eu vou dizer uma coisinha para vocês. Vocês viram que vira e mexe eu repito alguma frase de um santo, de um doutor, sabem por quê? É para entrar na sua cabeça. Mas a minha dica é que você comece, por exemplo, as nossas homilias ficam gravadas, volta lá, aquela frase que lhe impactou, aquela frase que é aquilo que vai impulsionar o seu agir por conta de uma mudança de comportamento que você tem que operar, anota, repete, decora. Porque senão, na hora em que ela se fizer necessária, ela não vai estar disponível, ela não vai inspirar. E a gente vai voltar a fazer o que sempre fez. Essas frases, as passagens bíblicas, tudo aquilo que nos tocar, nós devemos saber de cor. Mas no mundo de gente preguiçosa, hoje a gente só quer saber de dormir até arrebentar o colchão. Nós vivemos num minimalismo horroroso. E a gente acha que decorar essas coisas só para quem é intelectual, não é não. Uai, a gente reza como? De tanto repetir, a oração fica na cabeça. Pois bem, não devemos pesar na balança nada que fazemos pelos outros. O que fizermos pelos outros, que não for reconhecido, que não for retribuído, será recompensado na vida eterna. E isso é fé. Acreditar que é dessa maneira, que será assim. Alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, amor não é sentimento. Hoje nós vemos muita confusão em torno da palavra amor. Amar é uma decisão, é uma atitude. Amar para nós deve ser caráter. Quanto menos tenho sentimento por alguém e mais faço bem a essa pessoa, maior é o meu amor. Então, no amor, eu posso gostar da pessoa a quem estou fazendo bem, eu posso odiar. E o mérito para a eternidade será tanto maior, quanto maior o desgosto. Perdão, quando eu disse posso odiar, ninguém pode odiar no cristianismo. Odiar é querer o mal do outro, isso é pecado mortal. Quando eu digo odiar, é no sentido de não gostar, essa pessoa me causa uma repugnância. Para esclarecer bem as coisas. Então isso tem que estar claro para nós. Porque vejam, o ensinamento de Jesus é radical. Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Deus é misericordioso e espera a nossa conversão. E isso explica por que aquele seu parente tão bom morreu cedo e Hitler viveu 56 anos. Tem gente que nessa hora briga com Deus, se revolta. Seu parente, caríssimo, de repente estava pronto, cumpriu sua missão. E Deus esperou 56 anos a conversão de Hitler, que ao que tudo indica não se converteu. Mas Deus também esperou a conversão de Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos. E Saulo virou São Paulo, um dos pilares da nossa igreja, autor de parte da Sagrada Escritura. E aí, vale a pena esperar? Por conta de um Hitler que não se converteu, eu vou de repente abortar o nascimento de um Paulo de Tarso? Então, o grande mistério da vida chama-se livre-arbítrio. E aí, nós, na neurose de justiça, e no desconhecimento do que é a misericórdia de Deus, na nossa soberba,
quando queremos o perdão só para nós, queremos que as pessoas más paguem imediatamente por sua maldade. Agora, quando somos nós que fazemos o mal, esperamos a paciência de Deus. Isso é incoerente. Mateus 5,46. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Então, meus irmãos, Deus espera que nós tenhamos com o próximo as mesmas atitudes que Ele tem conosco. E lembremos-nos, nós nos tornamos inimigos de Deus com pecado grave. Mas Deus ainda assim não nos abandona. Ele espera a nossa conversão. Recordo que fazer as coisas por amor a Deus é ter o foco em Deus e não no homem. Eu quero aqui citar um exemplo. A esposa que trata bem o marido indiferente. Ela o faz por amor a Deus. O cara não elogia a comida, não elogia quando ela está bem vestida, nem sequer nota que ela pintou o cabelo. É morto dentro das calças. E se você é assim, meu irmãozinho, hora de mudar. O amor se preocupa com detalhes. O amor cuida. O amor quer agradar o outro. Vamos lá. Então, como essa mulher do marido indiferente o trata bem por amor a Deus? Vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, ela não está sendo boa e fazendo tudo pelo marido, simplesmente em função de qualquer coisa que ela receba. Pelo contrário, ela não recebe nada. Ela está fazendo por quê? Porque ama Jesus. E Jesus diz que quem me ama é quem cumpre os meus mandamentos. E cumprir os mandamentos é rezar pelos inimigos, é não pagar o mal com o mal, é andar mais 1 quilômetro com meu irmão, é dar sem esperar nada em troca. Hoje as pessoas são infelizes no casamento porque vivem na horizontal, fazem esperando receber, deixam de fazer o bem ao outro porque dizem que ele ou ela não merece. Caríssimos, não se trata de merecimento, se trata de primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, não ama a Deus. Se sua felicidade é fazer a vontade de Deus, você não se sentirá infeliz por qualquer indiferença ou desprezo do outro. Pelo contrário, a gente vai se sentir feliz por saber que está amando a Deus, por estar cumprindo o seu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, eu quero contar para vocês um caso da vida de Santa Teresinha. Eu já mencionei aqui em alguma homilia que havia uma irmã que fazia questão de ser desagradável com Santa Teresinha. E eu vou chamá-la aqui, de modo didático, de Irmã Maria Pestinha, ou Maria Carne de Pescoço. Pois é. Então, estou recebendo uma bronca aqui do anjo da guarda, dizendo: se citar o nome de Maria, não pode colocar esses... Bom, entenderam, foi mal. A gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a força do hábito. Então, a irmã Pestinha, pronto, melhorou. Era do tipo que, por exemplo, quando elas estavam trabalhando na lavanderia, imagine, irmã Teresinha com a pala branca, o véu branco de noviça, a bonitinha pegava a estopa suja e batia no tanque para respingar na pala e no véu de Santa Teresinha. Santa Teresinha só fechava os olhos, e olha o que a gente pode aprender com os santos.
E olha que os protestantes deixam de ganhar por não terem esse culto tão belo, cujo objetivo primeiro é nos mostrar que é possível colocar o que Jesus ensina em prática, nos convidar a esse segmento radical de Cristo, nos mostrar as vantagens, os benefícios para nós e para toda a sociedade. Então, Santa Teresinha fechava os olhos e não dizia nada. Oferecia a Deus tudo aquilo que ela passava. E é o que nós podemos fazer. Fechar os olhos nessa hora do chefe que me humilha, desse meu parente que é indiferente, que me despreza, e falar: Senhor, tu foste muito mais desprezado, tu foste muito mais humilhado. Eu estou contigo agora na via sacra. Eu ofereço a ti esse desgosto que eu sinto por esse desprezo, por essa humilhação, para colaborar na salvação da humanidade. Você pode até falar, pedindo a cura do meu tio, coloca a intenção que você quiser. Agora você não pode se queixar, murmurar, perder o humor, porque senão esse oferecimento não foi pleno. Porque quando a gente oferece, está resolvido o assunto, né? A paz interior volta, aquele desgosto tem um valor eterno, né? E Deus se agrada de tudo aquilo que brota do amor. Então, um dia, essa irmã, difícil, perguntou a Santa Teresinha: Irmã Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, o que tanto a senhora vê em mim que lhe agrada? Inclusive, ela chegou a pensar que ela era a melhor amiga de Santa Teresinha. Vejam só o que foi o amor de Santa Teresinha. Sabem qual foi a resposta a essa pergunta? Jesus. Era Jesus que Santa Teresinha via por trás daquela irmã. Então comece a enxergar Jesus por trás do seu chefe, do seu subordinado, do seu parente, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai. E aí tudo vai mudar. Quando eu tive acesso à maravilhosa teologia de Santo Inácio de Loyola, lembrando que toda a teologia que vem dos santos vem da Bíblia, porque todos foram leitores da Bíblia, todos foram seguidores de Cristo, diferentemente do que se diz aí no protestantismo, né? Santo Inácio fala de 3 graus de humildade. No segundo grau, nós devemos buscar a indiferença com relação às coisas. Você quer o quê? Filé ou carne moída? Tanto faz. Quer ir para Maragogi ou para Taguatinga? Tanto faz. Não que, por favor, com respeito à cidade de Taguatinga, antes que os taguatinguenses me crucifiquem, mas é porque Taguatinga não tem as praias de Maragogi, né? Então a gente tem essa indiferença. Quando chegar em alguma decisão, vamos comer onde, o quê? Tanto faz, escolha você, passa para o outro a bola. Isso é maravilhoso, sabem por quê? Quanto mais vontade própria a gente tem, mais infelizes podemos ser, porque quando a nossa vontade não é feita, a gente se frustra, a gente acha ruim, a gente chora. Quanto mais eu sou desapegado, mais livre eu sou. Então vejam que linda essa proposta de Santo Inácio. No primeiro grau, eu largo o pecado mortal, porque sem isso eu não me salvo. No segundo grau, eu procuro combater o pecado venial e procuro a indiferença. E no terceiro grau, eu procuro humilhação com Cristo humilhado, pobreza com Cristo pobre. Mas não por uma doença mental chamada masoquismo, senão pelo desejo de seguir os caminhos do Mestre. Por quê? Porque aquele que procura o caminho mais duro, aquele que procura aquilo que é mais árduo, é aquele que vai ter a maior capacidade de amar. Porque no amor, muitas vezes a nossa vontade vai ser contrariada. Uma das fontes do egoísmo é fazer somente o que eu gosto. Então, muito cuidado com aquilo que é o seu gosto. Não que, por favor, seja pecado
a gente fazer alguma coisa que gosta. Não, o padre disse que eu quero tomar chá, agora eu não vou tomar chá porque eu gosto de tomar chá, e o padre disse então que eu tenho que procurar o que eu não gosto, eu vou tomar, sei lá, Coca-Cola. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que eu não posso simplesmente fazer somente o que eu gosto. Se eu aqui agora vou fazer o que gosto, ótimo, mas quantas vezes o amor nos convida a fazer o que nós não gostamos? Então, eu decidi viver essa indiferença. E aí, eu tenho um amigo que quando me convida para sair, é sempre ele que escolhe. Nunca ele falou, onde você gostaria de ir? E aí vejam, para quem acha que na veia do padre corre água benta, que porque a criatura foi ordenada, porque virou freira, automaticamente a gente ganha as asas de um anjo e não sente mais nada, tudo é lindo e maravilhoso. Não é assim não. Com toda a teologia e psicologia que a gente vai estudando na vida, um belo dia eu falei assim, caramba, acho que eu não vou chamar mais esse cabo para sair não. Toda vez é só ele que escolhe, pô. Então a tendência da gente é essa. O aborrecimento vai afastando. Aí a gente deixa de enxergar o principal, que é o quê? Eu gosto da companhia dessa pessoa, toda vez que a gente se encontra, a gente se diverte. Aí vem a neurose de justiça e bota tudo a perder. E eu vou além. Quando o amor é puro, eu não vejo só a minha diversão, o quanto que eu gosto de estar com essa pessoa, senão a oportunidade de lhe fazer o bem, senão que vou procurar ser-lhe agradável. Olha aí. Também na minha família, um parente meu nunca me ligava, nunca me procurava, sempre era eu. Não estou querendo dizer que eu sou santo não, moçada, pelo contrário, estou me confessando aqui, tá? Estou falando de um fato, era sempre eu que chamava, e aí a mesma coisa, quer saber, não vou ligar mais não, vou dar um gelo, vou dar um tempo, para ver se sente falta. Olha só, a gente se acha, né? Parece até que a criatura é a última Coca-Cola do deserto, a pulga da Lesse, a Cuba do lava-pés, né? E aí, mesma coisa, pensei, não, o que importa é estar com essa pessoa, é dar o bom exemplo. Às vezes esses reconhecimentos vão acontecer quando a gente morrer. Aí a criatura vai lá abraçar no caixão, puxa vida, eu não te ligava. Mas não é que a gente vai fazer esperando isso não, porque isso é um certo desejo de vingança. Deixa ele quando morrer, vai sentir quando morrer. Não, a gente não deve se guiar por esses sentimentos comezinhos, não. Cristão está acima de tudo isso. Pois bem, essa é a purificação que o nosso amor deve sofrer. Quando Deus vai purificando o nosso amor, de repente a gente enxerga que muitas vezes nós procuramos a companhia de alguém muito mais pelo nosso egoísmo, ou seja, nós buscamos a nós mesmos. Eu vou contar para vocês aqui algo que eu descobri bem depois, quando virei seminarista, quando a gente vai estudando a espiritualidade da igreja. Gente, é muito rica a espiritualidade cristã, por isso que eu insisto aqui, leiam as biografias dos santos, as obras dos doutores da igreja, porque é cristianismo na prática. Quanta coisa a gente aprende. Pois bem, então, na época que eu namorava, antes de ser padre, deixando bem claro, eu estava sempre ligado em fazer alguma surpresa para minha namorada. Passava o tempo inteiro pensando, o que eu posso fazer de surpresa? Porque na Varig, eu trabalhei 8 anos e meio na Varig, eu aprendi a encantar e surpreender o cliente. Então ela era a minha cliente, a mulher que eu imaginei que, bom, vou casar com ela. Naquela época eu nem sonhava ser padre. E aí, de repente eu descobri que sim, eu procurava essas surpresas,
né, deixá-la estupefata, estarrecida, né? Por amor a ela, mas também porque eu me buscava a mim mesmo. Em quê? Eu queria que ela fosse invejada. Queria que as amigas suspirassem. Poxa, eu não tenho um namorado desse. Isso aí é o quê? Isso é vaidade. Então vocês estão vendo o tipo de exame de consciência que a gente deve fazer também? Isso vai nos ajudar à santidade. Agora, como é que é o exame de consciência do católico normalmente? Pega a lista dos mandamentos, 5 mandamentos da igreja, 7 pecados capitais, o que em si já é uma coisa muito boa, porque tem gente que nem isso faz. A gente pega a confissão toda defeituosa. A gente tem que procurar imaginar todas essas coisas aqui e ver: o meu amor é puro? Eu amo de verdade? Quem é que eu amo? E aí muitas vezes a gente vai ver que a gente só ama quem nos ama. A gente escuta na sociedade o quê? Eu quero quem me quer. Quem é que nunca já repetiu essa baboseira? No cristianismo não é assim. Madre Teresa de Calcutá: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que estão do nosso lado. E aí, caríssimo, caríssima, vocês que são casados, né? A gente escuta com tanta frequência: e está dando certo seu casamento? Descarta, despacha o ebó na encruzilhada, né? Marido não é parente, mulher não é parente. Pequeno detalhe: você não é uma só carne com seu pai, com sua mãe, com algum irmão, nem com seus filhos. Mesmo os filhos sendo seu sangue, você é uma só carne com seu marido e com a sua esposa. Não existe vínculo maior na nossa fé do que esse vínculo. É muito sério isso, é uma só carne. E aí a gente vê o que no casamento? Desprezo, indiferença, maus tratos. Você, marido, você, mulher, vai responder no tribunal de Deus se não mudar a sua atitude. Porque muita gente, é curioso, busca santidade na igreja, aparece na igreja, e aí, vamos lá? Tem gente que vem para a igreja porque se sente solitária, está em busca de companhia. Tem gente que vem para a igreja por vaidade, porque toca um violão, todo mundo aplaude, canta na banda, e enfim. Ali eu vou ter o que eu não tenho, mas não é o motor, o meu amor. Não é o amor, perdão, o contrário. Síndrome do pensamento acelerado. Não é o amor, o meu motor. Eu vou por algum outro motivo e me engano, achando que é por amor, que é primeiro mandamento. A santidade de quem é casado começa dentro de casa. E se você tem filhos, também cumprindo o papel de pai e de mãe. E tem gente que foge, delega para empregado, para empregada, a criação dos filhos, os cuidados básicos. Cuidado com isso. Santidade começa com o quê? Cumprimento do dever de Estado. Primeiro a obrigação, depois a devoção, é o que a igreja sempre ensinou. Tem gente que inverte. Primeiro a devoção e, se der, a obrigação. Muito bem. Cuidado, porque se você se ocupa na igreja com aquilo que gosta, fazer somente o que eu gosto brota do egoísmo, como eu disse, uma das fontes de egoísmo. Você pode fazer na igreja o que gosta e que redunde no bem dos outros, mas deve focar em fazer em casa, com a sua família, aquilo que você não gosta e é para o bem deles. Isso é retificar o amor, porque Madre Teresa ensina que o lugar do homem é onde os seus irmãos precisarem dele. Outro ensinamento, eu gosto demais de Madre Teresa de Calcutá. Não devemos deixar as pessoas saírem de nossas presenças sem se sentirem melhores e mais felizes. Eu aprendi isso com ela.
E vejam que interessante. A igreja ensina tudo. Muita coisa de coaching, de PNL, está tudo lá. Na Sagrada Escritura, a gente aprende dessas leituras santas, como eu falei para vocês. Agora, o homem acha maravilhoso quando quem diz isso é Paulo Vieira, o guru do coaching. Quando quem diz isso é Anthony Robbins, o guru da programação neurolinguística. Não estou aqui rebaixando aquilo que de bom se possa extrair de coaching ou de PNL, mas o que eu quero mostrar é o tesouro que a igreja tem e que os fiéis não conhecem e por isso não valorizam, e que eu faço questão de desvelar, de revelar aqui e nos nossos cursos. Pois bem, eu trabalhei na Varig, como eu falei, e lá eu trabalhei no serviço de atendimento especial, que era a menina dos olhos da empresa. Por quê? Porque era o setor encarregado de cuidar dos VIPs. Quem é um VIP? Very important person, pessoa muito importante. E quem eram eles? Eram os clientes que, fosse por seu status social, sei lá, um Ayrton Senna, um presidente da República, um político, fosse pela condição física, um portador de necessidade especial, uma gestante, um idoso, requeressem atenção especial. Então, nós recebíamos o melhor treinamento, porque nós estávamos com a nata da clientela. E a Varig foi, por 10 anos, a melhor empresa de aviação do mundo. E eu, na Varig, fiz o curso para ser trainer nesse serviço. Pois bem, e ali eu aprendi que nós deveríamos encantar e surpreender o cliente. Que o cliente deveria ser tratado como rei porque pagava o meu salário. E que o cliente não poderia sair da minha presença sem a solução do seu problema. Bom, lá eu engolia sapo muitas vezes para agradar o cliente, para ser fiel aos mandamentos da empresa. E lá, vejam que interessante, se chegasse, por exemplo, um passageiro VASP, lá no Salão Sul, onde eu trabalhei um período, embarcando as pessoas, se esse passageiro estivesse perdido, voo 376 da VASP, a maioria dos perdidos era tudo da VASP, o que a Varig ensinava? Remarque o erro da congênere. Para quê? Para da próxima vez o passageiro voar Varig. Atenda bem com um sorriso na voz, inclusive. Até aí chegava o detalhamento. Senhor, não tem ninguém da VASP para lhe atender aqui. Eu sou da Varig. Tinha que apontar o dedo para o nome da empresa para remarcar a marca, né? Porém, eu vou lhe ajudar. Se tivesse café, o senhor aceita um café, uma água? Aguarde aqui um minutinho que eu vou ver para o senhor a informação. E, se fosse o caso, o passageiro está perdendo o voo. Pega a Kombi da sala VIP, leva o passageiro até o pé do avião, porque da próxima vez ele vai viajar Varig, olha só. O cliente não podia chegar e falar assim, por favor, onde é que ficam os correios? Olha, eu não sei, me desculpe, o aeroporto está em reformas, mas o balcão de informações da Infraero é ali. Não, na Varig não. O que a gente tinha que fazer? Só um minutinho, senhora, eu não sei onde fica, porque o aeroporto está em reformas, mas eu vou me informar. Olha só. E aí toda essa volta foi para dizer o quê? Foi para dizer que um belo dia, minha mãe fala para mim, Fernandinho, cadê minha revista? Aí, mãe, não sei, perguntei para o meu pai, eu estou assistindo o meu programa de televisão. Olha só. 2 pesos e 2 medidas. Na Varig eu engolia sapo, em casa eu não engolia. Na Varig o cliente não saía da minha presença sem a solução do seu problema. E a minha cliente, minha mãe, que me carregou 9 meses no bucho, que me deu o peito e que levava até as vésperas da morte leite na minha cama, eu dava esse tipo de resposta. Não parava a TV e ia ajudá-la a procurar a sua revista. Então fica a dica.
o que a gente tiver que fazer pelo outro enquanto estamos juntos, porque depois de morto você não faz mais caridade com ninguém. Então, graças a Deus, Deus me ajudou a enxergar isso. E hoje eu estou falando nesse sentido, para que a gente possa purificar o nosso amor. Então, o dever de casa de vocês para essa semana é entrar dentro de si, ver os seus relacionamentos, como você está lidando com cada uma das pessoas, no trabalho e, sobretudo, em casa, e retificar as suas intenções e começar esse trabalho de purificação do amor. E eu termino com a linda poesia de Madre Teresa, que diz assim: ama-me por amor somente. Não digas, amo-te pelo teu olhar, pelo teu sorriso, por teu modo de falar honesto e brando. Amo-te porque se sente minha alma em comunhão constantemente com a tua. Comentário: se eu digo amo-te pelo teu sorriso, é interesse meu. Eu estou sendo agradado. Porque pode mudar tudo isso em si mesmo com o passar do tempo, ou pode mudar a tua visão sobre mim, continua a Madre Teresa. Nem tampouco me ames pelo pranto que a bondade de tuas mãos enxuga, pois se em mim estas lágrimas secarem pelo consolo que me proporcionas, teu amor pode ter fim. Você está sofrendo, está chorando, eu vou lá, consolo, as lágrimas secaram, eu paro de me relacionar, de atender. E aí ela termina: ama-me por amor do amor, gratuitamente, e assim me hás de querer por toda a eternidade. Coisa linda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.